Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês como criar e configurar uma máquina virtual. Primeiramente, vamos entender o que é uma máquina virtual. Uma máquina virtual é um programa que simula um ambiente computacional capaz de executar sistemas operacionais e aplicativos como se fosse uma máquina física. Isso é também chamado de processo de virtualização, né? Então, basicamente, seria a gente permitir rodar um sistema operacional dentro de outro. E isso é muito útil para a gente testar recursos e outros computadores e otimizar servidores, por exemplo. Então, em resumo, um computador funcionando dentro de outro computador, né? E para a gente criar as máquinas virtuais, a gente utiliza um programa cliente, ou seja, um programa que a gente instala no nosso sistema operacional. E esse programa age como se fosse uma camada de virtualização, que fica entre o sistema de um computador normal, computador físico, e o outro sistema que você quer instalar. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês o VirtualBox. O VirtualBox ele é um programa para você fazer máquinas virtuais. O VirtualBox ele é gratuito, tem código aberto, é compatível com Windows, macOS, Linux e permite rodar qualquer sistema, quase todo sistema operacional. É possível baixar o VirtualBox por meio desse site aqui, virtualbox.org/wiki/downloads. VirtualBox para o Windows, VirtualBox para o OS X, para Linux, Solaris. Ok? Então, depois que você baixa o VirtualBox, aqui ó, VirtualBox, né? Estou usando aqui essa versão 6.0, nós vamos criar nossa máquina virtual. Ou seja, dentro desse VirtualBox é possível a gente criar uma máquina virtual para a gente poder testar um outro sistema operacional. Então, primeiramente, mostrar aqui a interface do VirtualBox. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, né? 8 máquinas virtuais. Windows 10, eu tenho uma máquina virtual Ubuntu Server, tem um Ubuntu Desktop, e tem algumas outras máquinas virtuais aqui. Então, tem um Debian aqui que eu acabo sempre usando para algumas tarefas, e tem aqui o Ubuntu, que vai ser o sistema operacional que a gente vai que eu vou mostrar para vocês como instalar, certo? Que vai ser utilizado aqui nos nossos vídeos da disciplina de sistemas operacionais. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual e como configurar essa máquina. Então, a gente vem aqui no botão novo para criar uma nova máquina virtual. Aqui a gente escolhe o nome do sistema operacional. Por exemplo, eu vou testar aqui o sistema operacional Ubuntu. Então, eu vou criar aqui Ubuntu 02, nome da minha máquina virtual, por exemplo. Aqui eu defino o tipo do sistema operacional que eu vou criar na minha máquina virtual, que eu vou instalar na minha máquina virtual, melhor dizendo. No caso, eu vou instalar um sistema operacional Linux, que vai ser, como eu vou utilizar o Ubuntu, né, que é como se fosse uma versão light, uma versão desktop leve do Ubuntu. Eu vou escolher aqui o Ubuntu 64 bits, já estava, né? Aqui vai ser a minha pasta onde eu vou colocar essa máquina virtual que eu estou criando. Bom, aqui eu escolho o tamanho da memória RAM, né, que vai ter a minha máquina virtual. Nesse caso aqui, ele aparece o total de memória RAM da sua máquina física. E aí, quanto que você vai usar na hora que você estiver usando a sua máquina virtual. Você precisa escolher aqui nesse passo. Como o Ubuntu ele é um sistema operacional leve, né? Ele, inclusive, ele é um projeto de distribuição Linux, Ubuntu, né? Que utiliza um ambiente desktop LXQT. Seu diferencial basicamente está no seu desenvolvimento, que foca em computadores e notebooks antigos com menos de 512 MB de RAM. Ou seja, é um Ubuntu com interface gráfica bem leve, né, para usar pouca memória RAM.
Então, como vai ser esse sistema operacional que é o que a gente vai utilizar, eu vou criar a minha máquina virtual aqui apenas com 1 GB de RAM, no caso, né? No caso 1024 megabytes. Em seguida, tem a opção de eu criar aqui o disco rígido da minha máquina virtual. Então, eu vou criar aqui um disco rígido, no caso aqui eu vou criar um novo disco rígido, ou seja, se é uma máquina que você está criando, precisa ter memória, precisa ter um HD para você poder colocar o seu sistema operacional que você vai testar. Bom, aqui eu escolho o tipo de arquivo de disco rígido. Geralmente, a gente escolhe esse aqui, que é o disco de imagem do VirtualBox padrão, tá? VDI. Bom, aqui é uma opção muito importante, que é você vai definir o espaço que o seu disco rígido virtual vai ocupar no seu disco rígido físico. Então, dinamicamente alocado, o que é isso? Por exemplo, se você definir que o seu disco rígido tem 10 GB, mas você instalou na sua máquina virtual e você está ocupando só 2 GB, então esse arquivo do disco rígido virtual ele vai ter esse espaço dinâmico. Então, se eu só precisei utilizar 2 GB para o sistema operacional que eu vou instalar agora, né? Então esse arquivo do disco rígido só vai ocupar 2 GB do meu disco rígido físico. No caso, se eu escolher tamanho fixo, se eu criar um disco rígido de 10 GB, automaticamente vai ser criado um arquivo de 10 GB dentro do meu computador físico, onde ele vai utilizar esses 10 GB e vai ficar ocupado, mesmo que eu não esteja usando na minha máquina virtual. Então, nesse momento, eu vou escolher dinamicamente alocado. Bom, aqui é o tamanho do meu disco rígido, né? Você escolhe aqui o tamanho e aqui, no caso, você escolhe o nome do seu disco rígido, né? No caso, vai ficar dentro da pasta da minha máquina virtual Ubuntu 02. Meu disco rígido vai ser esse aqui, ó, meu disco rígido virtual, certo? Então, ele vai ter no máximo 10 GB. Como ele é dinamicamente alocado, o que vai acontecer? Se eu usar apenas 3 GB, o tamanho desse arquivo vai ser 3 GB no meu HD físico, ok? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de tamanho do seu HD aqui, né, seu HD virtual. Eu vou colocar aqui até no máximo 15 GB. Poderia ser 10. Vou clicar em criar. Pronto, a minha máquina virtual está criada. Então, aqui a gente pode ver, quando a gente clica nas máquinas virtuais aqui, no caso, essa aqui que a gente acabou de criar, tem como a gente ver algumas especificações. Por exemplo, o nome, né, da máquina, o sistema operacional que você vai instalar, né? Vai ser um Ubuntu, no caso. Localização no seu HD, onde está essa máquina virtual, caso você queira copiar esses arquivos e levar para um outro computador. Aqui a gente tem a memória principal, a ordem de boot na sua máquina virtual. Ó. Primeiro ele vai procurar um disquete, depois um disco óptico, depois um disco rígido. Tem a aceleração aqui, tá? No caso envolve a parte de processador, que eu vou já mostrar em configurações. Aqui a gente tem a tela, que é a memória de vídeo, 16 MB, eu acredito que seja suficiente. Controladora gráfica, ok. Aqui a gente tem armazenamento, o disco rígido. Ó. Então, na parte de armazenamento dos periféricos, a gente tem aqui ó, um controlador IDE, que é como se fosse que ele estivesse esperando um disco, um CD, um DVD, que está vazio, a bandeja está vazia. E aqui a gente tem o nosso HD, né, controlador SATA, e aqui nosso HD, ó, que é de tamanho de 15 GB. Lembrando que como ele é dinamicamente alocado, no seu computador ou no computador do disco rígido físico, quando tiver a máquina, ele só vai ocupar o espaço que você estiver utilizando naquele momento da máquina virtual. Aqui o controlador de áudio, certo? Que é o drive hospedeiro, ou seja, o hospedeiro da minha máquina, ok? Aqui é a rede. A rede está dizendo que na minha máquina virtual tem apenas uma placa de rede, que é um adaptador que ele chama aqui, né? Essa placa de rede está essa Intel Pro aqui, beleza? Eu explico já. O USB está explicando aqui que tem um controlador USB, tá? Uma emulação, pastas compartilhadas nenhum e descrição nenhuma. Então vamos fazer uma configuração aqui dessa máquina virtual. Então você clica na máquina virtual que você quer configurar e vem em configurações. Aqui em configurações,
Você pode alterar o nome, pode alterar o tipo do sistema operacional que você vai instalar na sua máquina virtual. Aqui em avançado, descrição, você, por exemplo, quiser colocar alguma senha da tua máquina virtual para você não esquecer, tá? Criptografia de disco a gente não vai usar. Vamos aqui a uma parte importante do sistema em que você pode fazer um upgrade na sua máquina virtual. Aqui você pode aumentar a memória. A ordem de boot, eu vou retirar aqui o disquete, vou descer aqui o disquete. Então a ordem de boot vai ser primeiro o CD e depois o HD, ou seja, quando eu ligar a minha máquina virtual, ele vai procurar por um CD e depois se ele não achar, ele vai procurar um HD, que é o HD lá que a gente criou. Aqui está tudo ok, tá? Esses recursos aqui está tudo ok. Se tiver algum problema, geralmente o VirtualBox mostra que existe alguma configuração inválida. Vamos aqui em processador. Bom, no caso do meu computador físico, eu tenho um processador com 4 núcleos, ok? E aí você pode escolher que a sua máquina virtual utilize mais de um núcleo, se o caso o seu computador tenha processador multinúcleo. Só que o que acontece aqui? Se você escolher aqui 2 núcleos, sua máquina virtual vai ficar mais rápida. Mas é provável que ocorra algum problema, porque ó, você está percebendo que aqui está vermelhinho. Isso quer dizer que pode ser que ocorra uma sobrecarga na sua máquina física. Logo, eu vou seguir aqui os parâmetros padrões e vou deixar aqui que essa máquina virtual utilize apenas um núcleo do meu processador. Aqui deixo tudo padrão, aqui também não mexo na parte de monitor. Aqui em armazenamento, pronto. Aqui em armazenamento, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai colocar na bandeja do seu drive de CD, o seu CD, que é o sistema operacional que você vai instalar. E aqui é o seu HD, ó. Seu HD, olha, tem aqui tamanho virtual 15 GB e o tamanho real 2 MB, que é o que ele está ocupando no seu HD físico. Por isso que é interessante a gente utilizar esse dinamicamente alocado. Bom, então vamos primeiro resolver esse problema aqui. Como a gente vai instalar um sistema operacional, a gente precisa colocar um CD aqui, a gente precisa colocar um sistema operacional aqui para inicializar pelo CD. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na internet, vou aqui no site do lubuntu.me/downloads e eu vou baixar esse arquivo aqui, ó. No caso vai ser o Lubuntu versão 20.04.01 LTS, tá? E aí eu baixo aqui para desktop 64 bits. No final você vai ter no seu HD, como você pode ver aí embaixo, um arquivo .iso. Esse arquivo .iso é como se fosse um arquivo compactado que tem o seu sistema operacional, seu sistema que você vai instalar na sua máquina virtual, ou então esses ISOs também são utilizados para a gente instalar sistemas operacionais nas nossas máquinas, ok? E aí, depois que você baixar esse arquivo, você volta para o VirtualBox e aqui em vazio você vem aqui em CD, ó, nessa opção aqui, ó, e você coloca selecionar arquivo de disco óptico virtual. Nesse caso aqui eu já tenho aqui o Lubuntu, ó, porque eu já instalei já na minha máquina anterior, como vocês podem ver aqui embaixo. Ok? Mas, basicamente, você vem aqui em selecionar um arquivo de disco rígido. Aí você vai no local onde você baixou o arquivo, está aqui o arquivo do Lubuntu, ó, é 1.79 GB, ok? Lubuntu, ó. Selecionou abrir. E automaticamente aparece aqui, ó, do tipo imagem, tem tamanho de 1.66 GB e a localização, né, do arquivo. Então, quando eu iniciar a minha máquina virtual, basicamente, ele vai iniciar por esse CD aqui, como se eu estivesse iniciando uma máquina física normal. Então, vamos aqui a uma configuração importante, que é na parte de rede. Vamos lá. Bom, aqui você pode ter na sua máquina virtual até 4 adaptadores, ou seja, até 4 placas de rede, digamos assim. Então, basicamente eu vou explicar aqui 3 modos de funcionamento de rede aqui que a gente pode utilizar. Existem vários, tá? Vou explicar aqui 3. Primeiro eu vou explicar o modo NAT.
conectado como NAT, ou seja, sua máquina virtual possui um adaptador de rede e esse adaptador de rede está conectado como NAT. O que seria isso? Na prática, a máquina hospedeira, que é a sua máquina real, ela funciona como um roteador para as máquinas virtuais, como a gente pode ver aqui. No modo NAT, ó, a máquina hospedeira, que é a sua máquina real, ela funciona como um roteador. No caso, o VirtualBox mesmo, ele cria ele constrói ele tem um roteador, ele faz um roteamento, né? E assim a configuração dos IPs e da interface de rede das máquinas virtuais será diferente para cada máquina local. Basicamente, ó, como vocês podem ver aqui, ó, no NAT, né, que é Network Address Translate, né, roteador no VirtualBox, ele cria uma nova rede aqui, ó. Geralmente é 10.0.2 de prefixo, né, .1, no caso aqui é o roteador, né? Então, basicamente, eles vão ter essa configuração aqui, ó, 10.0.2, alguma coisa, tá? Então, algum número aqui, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, o modo NAT é basicamente isso. Você colocou sua máquina virtual, que é essa aqui, no modo NAT, automaticamente ela vai ter esse IP, o VirtualBox vai servir de roteador entre o VirtualBox e sua máquina física, que é o endereço da sua máquina física. Perceba que está diferente do endereço da sua máquina virtual, tá? E aí você vai ter o acesso à internet através dessa tradução de endereço, digamos assim. Existe outro modo no VirtualBox que é o modo, por exemplo, placa em modo bridge. Basicamente, o modo bridge, como vocês podem ver aí na figura, ele permite que uma máquina virtual ele receba o IP real da rede, do qual a máquina host faz parte. Então, sendo assim, para a rede, é como se a máquina virtual fosse uma máquina real, que poderá se comunicar com outras máquinas da rede, inclusive com a hospedeira, né? E dispor de recursos que a rede oferece. Então, é como se você estivesse criando aqui uma máquina virtual, né? Quando você coloca no modo bridge, ele faz uma conexão aqui do tipo ponte, né? Com a sua máquina real. Então, aí ele pega as configurações aqui do roteador da mesma rede que está a sua máquina real. Então, perceba que aqui ficou 192.168.0.3. Ou seja, ele pegou esse IP desse roteador aqui, que foi o mesmo local onde a sua máquina física pegou o IP também. Ok? Então, é como se você estivesse realmente criando uma máquina real na sua rede. Né? Como se tivesse, vou fazer um clone aqui da minha máquina virtual ou da minha máquina física para outro, aí é como se você estivesse colocando aí na mesma rede. Então, esse é o modo bridge. Outro modo bem interessante, que é o que a gente vai utilizar também, é a rede interna. Rede interna. Né? O que seria essa rede interna? Basicamente, esse modo de configuração ele é ideal para a criação de redes virtuais e testes de rede. Nesse caso, as máquinas virtuais não se comunicam com as máquinas reais, mas elas irão se comunicar entre elas. Ó. Então, aqui a gente tem, quando a gente coloca a rede interna, as máquinas virtuais que a gente cria podem se comunicar entre elas, mas não existe uma comunicação com sua máquina física. Okay? Então, geralmente é utilizado para teste de rede. Né? Quando a gente quiser criar uma sub-rede aqui virtual, tal, fazer alguns testes, a gente pode utilizar essa rede interna. Ok? Então, como a gente vai instalar, voltando aqui, como a gente vai instalar um sistema operacional na nossa máquina virtual, a princípio você pode utilizar o NAT ou o modo bridge, para que a sua máquina tenha acesso à internet na hora que você estiver instalando o sistema operacional. Vou colocar aqui no modo bridge. Né? Aqui, como eu estou usando a minha Wi-Fi aqui, eu vou usar a minha placa de rede Wi-Fi, que vai servir de ponte. Vou dar o OK, eu acho que aqui não tem muito o que fazer. No caso, se você quisesse criar uma outra placa de rede, mais para frente a gente vai fazer isso. Depois que você fez a configuração, perceba aqui no armazenamento que você tem um disco aqui pronto para instalar a sua máquina virtual aqui, né? E você tem aqui o seu adaptador de rede, né? Tudo configurado corretamente. Feito isso, basta você selecionar a máquina e iniciar. Aí você vai estar iniciando a sua máquina virtual. Vamos mostrar aqui um exemplo.
E é isso, pessoal. Que ele já vai começar a iniciar o Ubuntu, que vai ficar para uma próxima aula, que vai ser a instalação do Ubuntu. Ok? Então, agradeço pela atenção. Até a próxima videoaula.